Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre informações e notícias da nossa Bolsa de Valores que nos ajudam a entender melhor esse mundo dos investimentos e também nas nossas tomadas de decisão para a nossa carteira de investimentos. A Neo Energia, ela divulgou recentemente uma oferta pública de aquisição da Coser, uma subsidiária sua, e também a Morgan Stanley, através da mídia especializada, apresentou 4 motivos para que as ações da EZTEP sejam vendidas. Hoje é dia 14 de março de 2024 e no dia 13 houve a emissão desse fato relevante pela Neo Energia. Veja que a data aqui confere com a nossa informação. E o que nos traz esse fato relevante? A companhia ela veio a anunciar aos acionistas do mercado em geral o lançamento de oferta pública de aquisição de ações tanto ordinárias quanto preferenciais, sejam as preferenciais de classe A ou de classe B. A ideia da companhia é uma conversão do seu registro, vai trocar de categoria A para categoria B. Continua a companhia aberta, porém as ações saem de negociação na Bolsa de Valores e apenas quem vai poder comprar ações dessa companhia são os institucionais. E de que qual companhia nós estamos falando? Da Neo Energia Coser. O pedido já foi apresentado à CVM e agora, aliás, não só foi apresentado, como ele foi emitido junto com o edital dessa OPA, nós não tivemos acesso, mas a companhia deve disponibilizar em algum momento. A ideia é uma compra ou tentativa de compra na totalidade de 11 milhões e 500 mil ações aproximadamente, sendo dessas 8,8 milhões de ações ordinárias, 1,4 de ações preferenciais classe A e 1,2 de preferenciais classe B. A companhia pretende então tomar para si 6,89%, considerando todas as ações, o que indica que ela tem um bom percentual de mais de 90% das ações da Coser. Será lançada essa OPA, oferta pública de aquisição, com os seguintes preços: R$ 13,73 para as ações ordinárias e R$ 15,10 para as ações preferenciais, sejam elas de classe A ou de classe B. O que não deixa de ser interessante porque a ação preferencial, por exemplo aqui, de classe B, ela está cotada nesse momento a R$ 25,35. É uma empresa até pagadora de proventos, mas aqui não são proventos que nos interessam, estão na ordem de 4,17% e nós buscamos 6% no canal. Mas o que eu chamo a atenção principalmente é para a questão no entorno do preço da ação que está negociada nesse momento. E como nós poderemos ver aqui, essa é uma ação que na realidade ela não tem muita liquidez no mercado. Mas ao tempo aqui desse vídeo, você pode ver a ação está R$ 25,95, mas se nós voltarmos aqui para 2022, ela estava R$ 14,59, perto daqueles 15 que está sendo oferecido pela ação, ou seja, está voltando a um preço bem anterior ao presente momento. Mas além disso, tem alguns aspectos que você precisa ficar atento. O que acontece aqui? Nos 3 casos serão, ou seja, na venda dessas 3 ações, não importa se ela é ordinária ou preferencial, serão deduzidos e ajustados, aqui na letra A, pelo valor de dividendos, juros sobre capital próprio e outros quaisquer proventos eventualmente declarados pela Neo Energia a qualquer momento entre a data do laudo de avaliação e a data do leilão. Eu não sei quando é que aconteceu o laudo de avaliação e também no documento não explicita isso. Mas é importante, caso você tenha ação, que a Neo Energia Coser, como a gente pode verificar aqui, ela fez anúncio de juros sobre capital próprio, que aconteceu em dezembro de 2023. Na hipótese do laudo de avaliação ter acontecido em data anterior a esse dia 13, então você ainda precisa abater daqueles valores lá, esses 14 centavos para a ação preferencial A, mais aqui 14, quase 15 para a ação preferencial B
e 13 centavos para a ação ordinária. E nós vamos acompanhando o desenrolar dessa história. Se nós acharmos interessante, voltamos com ela aqui no canal, mas essas são as informações preliminares que são importantes para quem eventualmente possa ter ações da Neo Energia Coserno. O segundo tema ele foi publicado aqui na Infomoney. Veja que foi assinado por Felipe Moreira e essa notícia ela é do dia 13 de março de 2024, portanto ela é do dia de ontem. E veja aqui a Morgan Stanley, está aqui embaixo, simplesmente Morgan ou simplesmente Stanley, rebaixa a ação da ISA-CETEP para venda e cita 4 pontos negativos. E o papel, na oportunidade, no dia 13, estava caindo 2,5, não sei se por causa dessa notícia, mas de qualquer forma, estava caindo. Então veja que a Morgan Stanley rebaixou a recomendação para ISA-CETEP, cuja ação subiu 17,5% nos últimos 12 meses. Então ele tirou de equal weight. Equal weight é a mesma coisa que dizer que a questão era neutra, não compra nem vende. E então ela foi rebaixada para underweight, que é uma exposição abaixo da média do mercado, que equivale à venda. Então, por isso que eles estão dizendo, segundo a avaliação da Morgan Stanley, que a ação está numa posição, na condição de venda, pois a avaliação parece pouco atraente no atual patamar. Ou seja, eles fazem a avaliação, aquela ali é a avaliação, e por conta daquele resultado, a ação se torna pouco atraente, o que implica em uma das taxas internas de retorno mais baixas sob a cobertura do banco, comparado com as outras. O preço-alvo também foi reduzido. Ele tirou aqui de R$ 27 para R$ 23. Atualmente a ação está cotada a 24, um pouco mais alta. Ou seja, em torno de R$ 24,50. E aí nós vamos os pontos levantados para a venda pela Morgan Stanley. O primeiro deles é potencial redução no perfil de indenização da rede básica do sistema existente, a RBSE. Nós já discutimos isso, tanto por conta do resultado do quarto trimestre de 2023, como também no desenrolar deste primeiro trimestre. O que a gente sabe, e já está noticiado, é que a partir de 2028 cai consubstancialmente o que a companhia recebe de RBSE, que vai fazer com que reduza consubstancialmente a sua receita e, consequentemente, o seu lucro líquido. Por outro lado, nesse mesmo período, a companhia ainda tem projetos para inaugurar, que é a contraparte disso tudo. Mas aí, no caso, a Morgan Stanley está considerando esse aspecto como único, como exclusivo. E ainda levantam que há uma discussão regulatória plurianual que poderá ter um resultado, em vez de ser lá em 2028, de curto prazo, antecipado, pois os diretores da ANEEL eles esperam votar esse tema até o início de abril. Aí, conforme a votação, discorre outras questões, aí, tanto de cunho administrativo quanto legal. Então, estão colocando tudo isso aí na conta. O segundo aspecto que eles levantam aqui é por conta de uma possível venda da Eletrobras, da sua participação na ISA-CETEP. Nós sabemos, e já levantamos também aqui no canal, que a Eletrobras ela tem uma participação de 35,7% e ela considerou que a ISA-CETEP não está mais dentro do seu patamar estratégico. Isso aí, de certa forma, pode impactar o mercado, então estão levando essa questão em consideração. O terceiro aspecto diz respeito à violação de covenants. Isso porque a companhia ela tem um compromisso de aproximadamente 15 bilhões de investimentos que estão contratados tanto a título de greenfield como retrofitting, que é ou melhorias ou aprimoramentos, para implantar até o ano de 2028. Isso aí eles entendem que pode levantar aqui de forma considerável a alavancagem, estando acima de 3,5 vezes nos próximos anos. Por enquanto está em 2,2, a dívida líquida sobre o EBITDA. Aqui está considerando o IFRS
E, consequentemente, se isso acontece, há uma violação de compromisso da companhia que é de 3 vezes com o BNDES, sendo que a dívida com o BNDES é uma dívida perto do que precisa ser investido, né? Até pequeno, que é desses 600 milhões que foi apurado no 4º trimestre de 2023. E essa potencial violação dos covenants, é óbvio que eles entendem haver impacto no mercado por conta de trazer risco, levando à queda das ações. Então esses são os 3 pontos e ainda existe um quarto. Ele considera, veja que, na minha opinião, o segundo e o terceiro têm caráter subjetivo, mas, a meu ver, também, o quarto também tem. Ele está dizendo o seguinte, alta concorrência esperada nos próximos leilões de transmissão, mas aí é para todo mundo, poderá continuar a limitar potencial de criação de valor e tornar-se catalisadores neutros ou negativos, que é aqueles pontos de avaliação que foram colocados antes, para as ações de transmissão, ou seja, aqui é no geral. E aqui a Morgan Stanley pondera que a ISA-CETEP ela ofereceu um dos maiores descontos nos últimos leilões, com RAP aqui com desconto de 43%, a receita anual permitida com desconto de 43%, enquanto que as apresentações feitas pela Taesa eram de 37% e da Lupar 29%, fazendo reduzir, por óbvio, né, as margens da companhia, tanto na receita e a margem líquida, assim como o lucro líquido da companhia. Mas se a Morgan Stanley tem essa percepção, não é a minha aqui do canal. Eu espero que eles estejam certos em relação a baixar o preço da ação. Eu achei que ela subiu muito mesmo, deixando de se oferecer para nós colocarmos na carteira do canal. E se elas ficarem abaixo de um patamar que nós entendemos como bom para a carteira, nós vamos comprar mais, acreditando principalmente que os novos projetos da companhia, pelo que se tem hoje, não vai chegar perto do que é a RBSE. Mas nós temos que considerar que nós temos 4 anos pela frente. Então, outros leilões ocorrerão aos moldes do que houve agora e, consequentemente, ela pode sagrar vencedora em um ou outro, equiparando com a ausência da RBSE. Eu tenho certeza que se eu sei isso, a companhia também sabe e parece que esse caminho é o caminho mais indicado. Com relação à alavancagem, se ela se mantiver nesse patamar, é possível que ela se mantenha, porque à medida que novos projetos são inaugurados, evidentemente que o EBITDA cresce e, consequentemente, a alavancagem reduz, podendo levar a companhia a aumentar o seu endividamento para novos projetos, mantendo a mesma alavancagem. É uma tendência, nós vamos acompanhar, tem muito tempo ainda pela frente, não vejo por que, nesse momento, tomar qualquer medida que poderia ser de cunho precipitado, como, por exemplo, a venda das ações recomendada pela Morgan Stanley. Com relação à Neoenergia, o que me parece, no caso da Coserno, que se alguém for acionista da empresa, teria que levar muito em consideração os preços que estão envolvidos. Quanto está a ação atualmente e por quanto se quer ir a pleno pela oferta pública de aquisição. Se é que isso não é uma ideia de colocar uma pressão para os acionistas para vender pelo preço que está agora, para não ter que perder logo ali adiante quando a OPA for a pleno. Parece que é isso que está sinalizando. Eu, se fosse acionista, acho que eu venderia, porque me parece que talvez a companhia ela queira entrar de forma mais forte, inclusive sendo ela uma das compradoras da ação. Mas é só uma percepção, não posso atestar isso embaixo, não é uma companhia que eu acompanho, até porque a liquidez dela é muito baixa e os proventos que pagam muito pequenos. Então eu não tenho nenhum interesse nela, só estou dando uma comentada. Caso você seja acionista, aprofunde sobre isso que eu disse para verificar se faz algum sentido. Dito isso, eu espero você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e desejando, como sempre, o meu grande abraço.